Saudações, eu sou o professor Jair Chacon e nesta aula nós vamos retomar a questão do Segundo Reinado, trazendo uma breve síntese das questões ligadas à escravidão, à vinda dos imigrantes europeus e à lei de terras. Então, o primeiro ponto importante é destacar que essa conjuntura ela marca toda a mudança política, econômica e social do Brasil, visto que envolve a questão do trabalho, a questão do desenvolvimento de práticas de cunho político e também a concentração de terras, a concentração fundiária. Tudo isso impacta diretamente na história do Brasil. Sobre a escravidão, é sempre importante destacar que os humanos escravizados sustentavam a base do trabalho, a base da economia à época. E esse grande número de humanos escravizados, que a história não nega, sofreram, foram humilhados, negados, despossuídos da própria liberdade, trabalharam muito e de forma muito dura para construir aquilo que era o império. E gradualmente esse grupo vai sendo assujeitado, submetido à condição de exclusão e substituído como mão de obra pelos imigrantes europeus. A gente vai entender um pouco o porquê de tudo isso. Antes é importante falar da Inglaterra. A Inglaterra vai ter um papel fundamental aí nesse desenvolvimento das práticas abolicionistas por uma questão muito simples, né? A Inglaterra tem interesses econômicos com o fim da escravidão e há grupos dentro da Inglaterra que têm visões humanistas que discordam das práticas de escravidão. Juntando esses dois elementos, a Inglaterra começa a se colocar como contra o processo de escravidão. Claro que a Inglaterra tem também os seus erros históricos com relação à escravidão. Nos séculos 17 e 18, a Inglaterra vai lucrar muito com o processo de escravidão, mas ela passa então a combater esse movimento, combater a escravidão, e com relação ao Brasil, há duas datas importantes. 1808, que é quando se dá a vinda da família real para o Brasil, fugida de Napoleão, apoiada, portanto, protegida nessa vinda pela própria Inglaterra, que era aliada do Brasil, inimiga da França, portanto, um porto seguro para Portugal, para Dom João VI, que ao chegar em Salvador, ele já vai declarar a abertura dos portos às nações amigas, no caso a Inglaterra. Em 1810, no Tratado de Paz e Aliança, é estabelecido já a ideia de uma gradual abolição dos escravos no Brasil. Então a Inglaterra tinha esses interesses, por quê? Porque como a Inglaterra, ao ter abolido a escravidão na própria Inglaterra e nas colônias, via também uma dificuldade de competição com lugares em que a produção era feita pelo trabalho de humanos escravizados. Então esse é um outro fator aí relevante nesse processo. A Inglaterra, portanto, vai em 1827, para reconhecer a independência do Brasil, exigir o fim do tráfico negreiro, isso num prazo de 3 anos. Claro que o Brasil não cumpre com isso. Quando dá 1831, o Brasil vai constituir uma lei chamada Lei Feijó. Muitos vão falar que é uma lei morta, uma lei para inglês ver, uma lei que não pegou, não colou, que proibia o tráfico de escravos. Mas não aconteceu. Então a Inglaterra vai perceber esse processo e em 1845 o parlamento inglês, liderado por George Bill Aberdeen, vai criar a lei de 1845, Bill Aberdeen. O que dizia essa lei? Que era proibido então definitivamente o tráfico negreiro e as embarcações que fossem
pegas, digamos assim, fazendo esse tráfico, poderiam ser apreendidas ou bombardeadas, afundadas. É isso mesmo, gente. Afundar com todo mundo que estivesse lá dentro. Então, o que acontece? Além disso, essa lei, a Lei Bill Aberdeen, ela se coloca como uma retaliação à tarifa Alves aqui do Brasil, de 1844, que era aquela tarifa que buscava aumentar a taxação dos produtos importados que vinham da Inglaterra. Isso incomoda demais a Inglaterra, porque, óbvio, vai diminuir aí o fluxo de produtos importados, vai diminuir, portanto, a venda. A lei Bill Aberdeen, então, responde essa tarifa Alves de Alves Branco, e aí a tarifa Alves Branco, ela que tem um papel importante para desenvolver a economia do Brasil, vai provocar também a ira da Inglaterra. O Brasil vai negociando, vai tentando levar essa situação, mas não tem jeito. Em 1850 é criada a Lei Eusébio de Queiroz, essa sim proíbe que qualquer embarcação aporte no Brasil com humanos escravizados, e aí seria caso de prisão quem tentasse fazer isso. Então diminui muito o afluxo de negros para o Brasil, afluxo externo, porém aumenta o tráfico interno entre as províncias de escravos, né? Um fator aí a ser levado em consideração. Em 1871 vai surgir a lei do ventre livre, que é uma lei que colocava que as crianças nascidas a partir dessa data teriam a liberdade, conquistariam a abolição da escravidão, porém, nem todas essas crianças de fato eram registradas na data certa, algumas eram registradas como se tivessem nascido antes de 1871, e além disso, muitas não tinham para onde ir, tinha que ficar com os pais na senzala e ficava ali por um tempo, até fazer 18, 21 anos. Quer dizer, era uma lei que faltava estrutura para uma aplicação adequada. E em 1885 é criada a lei do sexagenário. Então, quem chegasse a 60 anos conquistava ali, teria direito à liberdade e à alforria. O que também era muito questionado porque muitos chegavam a essa idade, quando chegavam, aliás, poucos chegavam a essa idade, e quando chegavam muitas vezes debilitados. Por fim, 13 de maio de 1888, é feita a Lei Áurea pela Princesa Isabel, a lei que declara a proibição da escravidão no Brasil. Veja, presta atenção, ela declara a proibição da escravidão, mas não acaba com a condição de escravidão no Brasil, porque muitos continuavam a ser escravos. Aliás, essas leis nem chegavam muitas vezes às casas grandes, muito menos às senzalas. Então, continuava praticamente o dito pelo não dito. Com relação aos imigrantes europeus. Então, os imigrantes europeus, trazidos basicamente da Itália, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, eles vinham para cá na esperança de trabalho, terra, prosperidade. Até porque, por exemplo, Inglaterra estava um caos com a guerra civil por conta da unificação. A Alemanha, a mesma coisa. Então, essa galera era convidada para vir para o Brasil para prosperar, ter terra. Era vendido todo um sonho de vir para cá. Porém, por trás desse sonho, os historiadores vão apresentar que havia um projeto de limpeza étnica no Brasil, que era o projeto de higienização e branqueamento do Brasil. Esse projeto, então, entendia que 70% da população brasileira era de negros, né? E esses negros impediam o progresso da nação. Então, o que fazer? Branquear o Brasil. Como? Trazer os europeus, sobretudo ali do norte da Europa. E eles eram trazidos para cá para irem aos poucos também substituindo a mão de obra dos escravos, que estava já diminuindo em função de todas essas leis e todos esses
desdobramentos que nós vimos até agora. Para preparar a chegada desses imigrantes europeus, é criada a Lei de Terras de 1850. Isso é batata que aparece em vestibular, Enem, provas. O que é essa Lei de Terras? A Lei de Terras, ela basicamente vai propor o recenseamento, enfim, todo o recenseamento das terras do Brasil. As sesmarias vão ser encerradas, as terras devolutas, agora devolutas para o Império, para a coroa, só poderiam ser adquiridas por meio da compra, não mais por doação nem por ocupação. Então aqueles que chegavam ao Brasil para terem a terra deveriam comprar a terra. Muitos chegavam sem dinheiro. E além disso teriam que ter condições para tocar essa terra, tendo escravos, enfim. Então a maioria chega ao Brasil com uma proposta de liberdade, de terra, de trabalho, quando na realidade eles são colocados aí numa condição de substituição, lógico que em condições um pouco mais favoráveis, à mão de obra dos escravizados à época. Nesse período houve até a prática de algo que ficou conhecido como sistemas de parcerias, em que os imigrantes eram endividados e acabavam ficando como escravos, e aí houve revoltas contra o senador Vergueiro, por exemplo, à época. Então, esse processo todo, gente, ele vai marcar o quê? Vai marcar o surgimento do colonato. Então, esses imigrantes, eles vão se colocar na condição de colonos agora. Eles vão trabalhar nas terras, produzir para o dono da terra, mas ele não vai ser dono da terra. A maior parte do produto, da riqueza, do bem produzido, vai para o dono da terra. E fechando, isso impacta na maior concentração fundiária. Ou seja, como o acesso à terra fica muito restrito com a lei de terras, se dá uma concentração fundiária na mão dos mesmos, os grandes proprietários já de antes, e aí você tem a exclusão do acesso à terra a grande parte da população que aqui vivia. Então isso vai impactar tremendamente depois a história da República e todo o processo lá da política do café com leite, mas isso é assunto para outras aulas, para outras conversas. Beleza? Foi rápido, se quiser aprofundar, dá uma olhadinha nos vídeos que estão por aí no canal. Um grande abraço, até mais!